Fala aí, galera, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez o deck profile do nosso querido Izaga, que a gente já conhece há um tempo absurdo aqui na comunidade de Digimon. Joga já tem anos e trouxe inclusive o xodozinho dele, o fuzil. Eu posso falar fuzil? Eu não sei se eu posso falar fuzil. Mas fica aí, ele trouxe a arma dele na mão. Obviamente eu tive que censurar o deck dele porque o deck dele é muito brilhante. As pessoas que jogam de Brigade provavelmente vão ficar com muita inveja. E então eu tive que botar as cartas com a menor raridade possível. Porque, gente, assim, de verdade, pessoalmente é muito bonito. É muito bonito. Mas vocês não entenderiam o sentimento. Eu vou mostrar Salve, aqui. salve, pessoal. É, Izaga, e aí, tamo junto. Primeiro, parabéns pelo resultado. Izaga ganhou o semanal com esse querido deck aqui. E aí, fofo, fala aí desse deck, como é que você tá? Tudo bem? Tô joia, tô muito satisfeito. Foi muito engraçado porque eu não lembro qual vídeo que saiu. Saiu o vídeo, você postou, botou no seu Instagram e eu mandei. Saiu coisa de The Brigade. Eu vou aparecer num vídeo do seu canal. Dali 2 semanais depois, estou aí aparecendo. Foi só sair algumas cartinhas novas. Cara, esse bicho aqui é Cara, muito bom. mas assim, eu vou te ser muito sincero. Esse era o suporte que eu não esperava, de forma nenhuma. DT25, eu não tava esperando nenhuma carta. E eles simplesmente entregaram a linha que precisava para pelo menos você tentar competir. E dá pra fazer muita coisa hoje com o deck. Era um deck que já era difícil no passado, por conta de sequenciamento e tal. Agora ele continua difícil, mas ele pelo menos tá te recompensando mais e deixando seus oponentes ainda mais confusos. Porque eles falam, por que tem tanto bicho em campo e ele me passou a 5 de memória e não tá nem aí. Cara, pô, e o pior é que passar 5 de memória no Digimon hoje em dia é esquisitaço, cara. Acontecem umas coisas tão bizarras na board, cara. Sério, isso é muito bizarro. Inclusive, pra aproveitar, o Izaga falou sobre recebi o suporte de repente, mas isso é Digimon TCG. Quando você menos espera, a Bandai vai lá e fala assim: não se livre do seu deck, não se livre do seu menino, daquele que te trouxe pro jogo. Você vai ganhar cartinha. Alguns decks recebem mais do que os outros, é verdade. Galante, Omni, vocês aí estão no canto, eu sei de vocês. Mas infelizmente, nosso querido amigo de Brigade também recebe. Cara, E é bizarro, né, cara? Esse deck é muito engraçado, cara. Eu acho ele muito interessante. mano, ele é um deck que tá aí desde a EX. Não, antes da EX1. Ele é um deck, acho que de BT3. Você já tinha um primeiro deck de The Brigade com os primeiros Commandramon Vanilla, tudo no deck. Um Dark Dramon on play, que inclusive eles literalmente botaram a limitação de play cost do tanque, porque com o Dark Dramon de on play você conseguiria evoluir por -2 de memória. Cara, tá. Porque ele voltaria Desculpa. 5 e ganharia 10 de memória no O processo. frio É aqui. o tão roubado que seria a carta. Desculpa ter bocejado. O frio aqui no Rio está absurdamente avassalador, gente. Peço desculpa, mas caramba, meu Deus do céu. Que frio é esse, cara? Não, É. Mas eu acho, assim, teve essa limitação da questão da memória, né? Realmente. Mas, caraca, mano, pelo amor de Deus, o que esse bicho faz é surreal, né, cara? faz. Ele é um loop, ele com o Seals Dramon novo são, acho que, as duas cartas principais desse deck. O tanque, o principal efeito dele é o fato dele conseguir revelar as top 3 e poder jogar qualquer coisa de play cost 12 ou menor reduzido em 5. Basicamente o que ele diz é: estou jogando seus level 5 por 2 ou estou jogando o seu Dark Dramon Ace por 2. Então você naturalmente consegue ativar os efeitos já de um play dele ou de um play dos seus level 5 e segue jogando o jogo. E isso combado com Seals é onde você consegue lupar. Porque o Seals Dramon novo, ele consegue se ver, e o efeito ele é quando ele cai em campo, ele vê alguma coisa com The Brigade caindo em campo, você pode evoluir ele para um Digimon com The Brigade com custo de evolução reduzido em 2. Então é tipo, tanque joga Seals, Seals evolui para tanque, tanque joga Seals, evolui para tanque, tanque joga Seals, evolui para qualquer outra coisa de nível 5 que você quiser. O cara olha, tá, tem 4 nível 5 no campo Meu Deus e do eu não céu, sei o que eu cara. faço. Cara. Cara, e o que eu mais fico bolado é que assim. Obviamente, né? Eles sabem que funcionaria nesse deck e tudo mais.
Mas, cara, a gente sabe que não foi muito bem pensado pra esse deck, né, cara? Não. E no final das contas, do nada, como é um deck de Swarm absurdo, mano, tua board tá simplesmente insana, pô. E aí tu Não, sim. começa a ter vários level 5 e aí tu começa. Aí tu já tem as opções do Ace, né? Que assim, tudo bem que hoje em dia é muito mais difícil usar Ace. Mas, cara, é muito estranho às vezes você ter que resolver a board de Brigade. E aí você não tem como resolver o level 5. E aí você tomar esse Ace, tipo assim. Do nada, irmão. Do nada. Tá ligado? Eu acho. E o que torna o deck mais forte é esse egg. Não tem como, esse egg é Esse absurdo. aqui é absurdo. Nossa. Porque o fato de você simplesmente olhar e falar, tá, você destruiu meu Ace. Porque qual que é a fraqueza do Ace, né? Além de ele te passar o cara 4 de memória, uma vez que você utilizou, o Digimon morreu. É um Uhum. level 6, tu vai ter que se virar pra jogar ele de novo. O The Brigade fala, não, eu vou voltar às top 3 durante o meu ataque, vou botar no topo. O tanque Dramon novo simplesmente resolveram botar um Enatec nele, o que torna ele 30 vezes melhor. Então você pode atacar, voltar o que você quer pro topo e jogar de Jogar novo. de novo. E seguir a escadinha. Então, o que parece ser um deck de high roll, não é um deck de high roll. É só, tipo, tá no meu cemitério? Tá. Sequencio correto, jogo e sigo jogando. Cara, mas assim, aproveitando esse comentário que você fez, é muito engraçado que as pessoas às vezes elas olham o de Brigade e falam, ah, muito high roll, não sei o que, não sei o que lá. Mas cara, o de Brigade ele é um dos decks no Digimon no geral que ele exige, que ele mais exige a capacidade do player de administrar recurso, entendeu? Porque você tem que saber sequenciar a carta do topo. E aí, tipo assim, as pessoas. Ah, pô, caramba, é besteira. Você tá botando as 3 cartas no topo, você sabe quais são as cartas. Cara, não é besteira, mano. Às vezes a ordem que você bota faz uma diferença muito esquisita. Não naquele momento a princípio. Mas, tipo, no momento seguinte, tá ligado? Cara, é esquisito. Porque ele é um deck que, apesar de fazer esse swarm absurdo, o poder real, na minha opinião, é o fato de você conseguir sequenciar o topo dele para você sempre ter uma progressão de volta de jogo muito saudável, tá ligado? E assim, o que eu acho ainda mais sensacional, ele é um deck que você consegue, assim, rebuildar muito rápido. Uhum. Então, hoje eu até brinco que para The Brigade, muitas vezes eu não tô lutando para perder o jogo por segurança, eu tô lutando para não perder o jogo por decaute. É, é. Porque eu jogo tanta carta, eu tenho que voltar tanta carta, o sequenciamento é correto, minha mão geralmente vive lotado, meu cemitério vive lotado, meu deck fininho e o campo cheio. E Cara, aí você precisa ficar utilizando de tudo pra tentar não morrer pra si mesmo, e o aí que é graças muito a Deus tem o divertido. ovo, né? E aí graças a Deus tem o É o ovo. WoW e o Seals Dramond Rush, que é esse level 4zinho Esse, né? antigo aí de Ah, BT16. esse aqui. Esse. Também Cara, volta, né? esse carinha, ele simplesmente ganha jogo. Ele tem um play o End Evolving, retorna 3, ele ganha Rush, não pode ser bloqueado. O Cara, que esse cara ganha jogo é absurdo. não poder Inclusive, ser bloco era bizarro. eu só ganhei minha segunda matchup por conta dele. Porque eu tava contra. Como é que é o nome? Eu estava contra. Deck de Apollo e Diana, Grace Nova. Tava contra a Galaxy. Uhum. E o Galaxy, eu chequei uma Crimson Blaze no meu último hit com o Dark Dramon. Aí, Jesus simplesmente, amado. eu tinha me fudido, eu não tinha meu último ataque. Eu só falei assim, cara, eu tenho 4 de memória. Ele botou 3 bichos em campo. Ah, então tá bom. On play, volta 3, foi a 0 de memória, bati e ganhou o jogo. E foi só isso. Porque senão eu não teria vencido aquele game. Cara, Foi só isso que me fez da vitória. e assim, pessoal, é importante reparar que ele ganha Rush e não pode ser bloqueado, né? Então, assim, mesmo se ele evolui, ele continua tendo essas duas condições, Sim. entendeu? Assim, as pessoas acham que isso não faz diferença, mas faz uma diferença do caramba, cara. Porque Ainda mais com o Dark Dramon, esse de X, que consegue bater 2 vezes, você tem é, 2 porradas garantidas sem é, ser bloqueado. exatamente. Cara, isso é muito bizarro, né? É porque é o tipo de deck que ele é relativamente antigo, né? Porque como você falou, pô, ele vem lá de trás. Só que eu acho que ele, nesse sentido, ele é muito semelhante ao Galactic, desculpa. Que é um deck muito antigo, aí ele vai ganhando uns suportes aqui e ali, tá ligado? Tanto é que se tu for ver, ele. Cara, isso aqui Pô, é o um união, Comandramon mano. Deletion.
Cara, não, olha só, sabe o que é isso aqui, mano? Esse deck aqui é literalmente o batalhão que vai recebendo os caras novos, tá ligado? É a nova leva da galera, tá ligado? É literal. É só isso. Porque, tipo, tu vê, Morre mano. seus bichos, volta, morre, volta, morre, volta, morre, Não, volta. O não, cara não fala, digo não nem só acaba, não. isso. Eu tô dizendo das paradas novas. Porque, por exemplo, mano, tu começou com a primeira frota aqui, ó, BT4. A galerinha BT4, irmão. Aí a segunda frota aqui, ó, BT14. Aí a outra frota, BT25. Mano, tu vai ganhando uma coisinha aqui e ali. E aí, de repente, tu começa a fazer uma lista com 1 milhão de cartas que saiu. Porque a gente joga num formato infinito, né? Então, assim, a princípio, como não tem rotação, tu vai poder sempre ficar adaptando o teu deck. E eu acho que essa é uma das vantagens do Digimon, tá ligado? É claro que vários Hum, decks não existiriam jamais se isso não fosse possível, né? O próprio Imperial, por exemplo, jamais existiria se não pudesse fazer isso. Mas, cara, eu acho muito legal como os decks, eles. E você vê que, tipo assim, saiu muitas cartas, mas você também não. Às vezes não precisa usar todas. Ou então só uma ou outra é relevante pra você manter. Pô, cara, a DCD Bomb, mano, BT14, e ela é absurdamente relevante até hoje, tá ligado? Ela é muito forte como uma Option, entendeu? sim. Inclusive, é uma carta que eu espero de verdade, com todas as minhas forças e esperanças e amor na face da Terra, que eles lancem um dual card do Brigade que tenha essa Option e ela seja melhor como dual card, É. né? Apesar dela já ser uma Hoje, carta absurda. Só que o fato hoje é dia de. 6 de junho. É E eu dizer. estava com essa esperança. Estava falando no grupo, por favor, vai ter uma UR, Briga Dramon com o Decide Bomb. Aí me lançaram um Chaos Bom. Eu falei, ah, tá bom, vai. E Vida que segue. fica aqui assinado que nós falamos sobre carta de suporte pro Galactic e dias depois, de repente, foi revelado o emblema do Galactic. Então, ó, Verdade. se sair do card do Brigade, vocês ouviram aqui primeiro, hein? Porque, E acho cara, que outra coisa. o mais louco é você poder reciclar dual card. Isso vai ser esquisitíssimo, cara. Vai. Não, isso vai. Pô, 100%. isso é bizarro. Caraca, mas eu tenho muita esperança com isso, cara. Cara, esse deck já usa Tamer que não é dele. Eu tô usando o Você tá Alteia, usando a porque o Alteia, Alteia. Mano, fala disso, pelo ele me amor de corrige. Deus. Cara, essa carta, ela combina tão bem com o tanque novo, e é uma tech que ninguém tá esperando, porque o tanque novo, se você quiser só evoluir na hatch e tirar ele na hatch só pra fazer o Enatecking, você pode. Sim. Então, qual que é a graça? Você, com o Alteia em campo, você consegue jogar o tanque, bater com o tanque. No que você bate, revela as top 3, joga alguma coisa. Mandou carta pro trash. O Alteia, ele evolui um Machine ou Cyborg para um Machine ou Cyborg. Uhum. Todos Puxa os vida. Brigade são Machine ou Cyborg. Então, o que eu faço? Eu consigo evoluir para ou Briga e passar o turno, ou evoluir para o Dark Dramon de X1, e é por isso que esse X3, né? X3, esse cara tá aí, Uhum. porque ele consegue reduzir o custo dele de evolução em até 5, voltando até 5 cartas com o The Brigade do cemitério pro topo do deck. Então eu consigo evoluir de graça durante o ataque, Cara, ele desvira, né? Ele desvira? desde que caia um The Ah, Brigade em quando cai. campo. Ah, mano, mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu sei que vai Vai, vai. acontecer. A própria Option que tem aí, que a gente nunca fala o nome dela, Ai, porque meu não, Deus, pelo pelo amor amor de de Deus. Deus. É Metropolitano, tá, É, galera? é. Mas aí a graça dela é que, por exemplo, com esse Dark Dramon, você só ativa ela, o Dark Dramon desvira e tá feliz batendo. Moleque, inclusive tu falou do nome dessa option. E assim, fun fact sobre esse deck, né, galerinha? O Ale, que a galera da comunidade conhece já bastante, ele sabia falar o nome completo dessa option sem olhar ela, mano. Cara, a primeira vez que ele fez isso, eu olhei, aí eu falei assim: Você gosta muito de Digimon, né, fofo? Aí ele falou: Gosto. Eu falei: dá pra reparar mesmo. Cara, eu amo esse deck, eu me recuso a Ah, decorar o nome dessa carta. mas quem sabe um dia tem Eu uma me alt art, né? Também, inclusive, merece. Cara, então, isso são duas coisas que eu tava até fazendo de mudança na lista. As minhas Defense Training, eu ia usar aquela Training dual. Eu só Uhum. estou usando Defense Training porque eu tenho a Training que tem o Comando Ramon levantando Alter. Eu sei, eu E a, sei. e a Memory Boost É a vai mesma trocar pra coisa. Memory...
que vai trocar pra Pride, porque eu tenho a Pride do The Brigade. Cara, eu olhei essa sépia, aí eu falei assim, caraca, por que o Zaga tá usando a sépia? Porque, tipo, a Black Memory Boost busca igual todo mundo, né? Tem Sim. algum motivo? Ou é só porque você tem alt art mesmo? A CEP é pro Tchau Chart. Aí eu achei mais bonitinho. Tô É só por falando, isso. a lista desse moleque ao vivo, eu estou salvando a vida de vocês, porque vocês não têm inveja. Eu sei porque eu tenho. Cara, A gente não falou do principal, né, desse deck, né? O Big é, Balls. Briga Dramon. Cara, Esse o amigo Briga, aqui. o Briga Dramon hoje, querendo ou não, o tanque acaba substituindo ele em parte. Por Uhum, conta do fato de ele ter essa capacidade de jogar o Digimon com maior facilidade. uhum. Mas ele ainda é o core do deck, porque ele garante que você seja uma parede que o cara não vai conseguir passar. Sim. Porque dá blocker pra todo mundo, o fato dele conseguir jogar 2 unidades até do End of Turn, e o fato de que ele pode jogar o Seus Dramon, e o Seus Dramon vai se ver e vai seguir a escadinha evoluindo, Isso é bizarro. é sensacional. Esse cara pro deck, ele é a high-end, só que ele não é aquela high-end que é tipo um payoff incrível. Ela Uhum. é uma high-end que faz com que o jogo, você perpetue aquilo que você já faz no jogo. Ele é muito a cara do deck, né, mano? Eu acho que ele é a cara. Eu acho que ele representa bem o de Brigade, cara. Total. Ele Ele, é total o Debility, cara. assim, ele é a carta que. Cara, assim, quando você pensa de Brigade, quando falam de Brigade pra mim, ele é a primeira carta que eu penso, porque eu nunca vou esquecer do formato. Teve um mini formato que a gente jogou na época daquele deck de Modern, se eu não me engano. E o de Brigade foi um dos principais decks que as pessoas estavam usando na época, né? Porque não porque era muito forte, mas é porque era muito improvável de você resolver o de Brigade, mano. Tá Sim, ligado? é muito atacante. Era muito bicho, pô. Do nada spamava muito bicho e aí não importava se. Caraca, se tivesse dois blocos, eu podia fazer dois aces. Cara, não fazia a menor diferença, mano. Não fazia literalmente a menor diferença. E ele tem uma E. das melhores proteções do jogo, né? É, Dentro das exatamente. habilidades. Exatamente. Desse level 5, né? Não é desse level 5 não. É do level 4 aqui, né? Desse High Commander, não é? Isso, do High Commander e do Isso. Commander Mon de BT-14. Nossa, e deletar o próprio bicho, e aí tu já deleta o BT4, né? Meu Deus do céu. Caraca, assim, quem não viveu essa época, pô, de verdade, parabéns. Porque se você não tivesse Crimson Blaze, você perdia com uma facilidade tão esquisita do nada. O foda é que hoje existe Medusa, né? Aí eu já tô meio ferrado de qualquer É, maneira. eu acho que o maior problema é que o jogo evoluiu numa curva muito esquisita pra, pra esses decks pseudo controle, né? Porque, tipo, o de Brigade faz um turno pra ele não morrer e na volta matar o cara, né? Mas a gente tá vendo Sim. muitos decks que hoje existem, tipo assim, eu vou matar a sua board e aí depois eu vou matar você. Hoje eu tô tendo que jogar na face da chateação, né? Tipo assim, Né? você colocar às vezes 4 level 5 no campo, passar o cara às vezes a 6 de memória. Uhum. Só que aí, qual que são duas vantagens, né? Hoje eu notei isso. Passar uma pessoa a 6 de memória, às vezes tá sendo mais positivo e mais interessante do que você às vezes passar o cara com pouca memória. Porque você passar o maluco com 1 de memória, 2 de memória, 3 de memória, é a mesmíssima coisa do que Uhum. você passar ele a 5. Uhum. Porque hoje tá tão memory efficiency que às vezes eu sinto que eu passei o cara a 5, o TS, por exemplo, trava. As tamers viram É. todas, ele não consegue evoluir de graça. Não joga Ou bicho então, por também. exemplo, é. Os timers não trigam pra jogar bicho. Então, assim, essa tá sendo a complicação que eu tô vendo hoje nesses decks. Mas, caraca, pior que é, cara. Mas eu acho, cara, assim, a gente fala sobre isso e tal, não sei o quê. Mas é muito absurdo que você conseguiu passar por esse tipo de barreira, né? Porque você não enfrentou alguns decks relativamente bons naquela semanal. Você enfrentou Medusa, não foi? No semanal que você ganhou? Como é que é? Perdi aqui rapidinho. Você enfrentou quem naquele semanal mesmo? Então,
Os As decks. matchups foram. A Ah, primeira matchup foi Imperial. Imperial foi uma matchup caralho. difícil, porque o Imperial novo, ele Muito forte da simplesmente Baron deck. ferrava. Não, e é um Baron deck assim que triga a qualquer momento. Uhum. Né? Então acabava que eu tinha que lidar com ele no meu turno, mas o tanque novo me salvou muito. Por conta do efeito dele Altern de não deixar evoluir, eu Uhum. conseguia deixar às vezes um Digimon em campo pra ele não conseguir às vezes popar uma Scramble se ele tava usando, ou então alguma coisa pra especificar, porque ficava parado. O Digimon não evoluía. É. Então ele queria fazer a Jogres, mas não tinha como fazer Jogres. Isso é forte pra caramba. Ainda mais que é um deck cheio de Devolve também, né? Tem Devolve aqui, tem. Não. Ah, tem isso aqui também que é Devolve. Caraca. Não é? É, Devolve. Isso. Isso aí. Caraca, essa carta é muito forte. Eu gosto muito dessa carta, cara. Peço perdão, gente. Eu fico falando muito dessa carta, mas é porque eu gosto muito dela. Mas é uma carta muito boa mesmo, até porque ela se recicla, É. então você consegue voltar ela mesmo. E outra coisa que me salvou muito contra o Imperial foi saber os times de utilizar o Dark Dramon Ace. Uhum. Porque o Imperial suspende todo mundo, mas se você tá com level 5 ali pra poder evoluir, o Imperial vai tomar o Ace de qualquer maneira. Sim. Esse ainda deleta bicho, E né? como isso, e como o Digivolve 1 muitas vezes ele vai querer te bater com o Pyudra volta a ser um level 4, o level 4 que morre. E level 4 não tem partition. É. Ainda bem. Então, Pô, tá maluco. Também se eles fizerem um level 4 com Partition. Apesar de que a Rude foi quase, né? a Road foi quase isso. Verdade. Pô, que deck. Parabéns aí pra quem fez a Rude. Gosto muito daquele deck. E. E depois do Império você inventou o quê? Aí foi o Galaxy, foi uma matchupzinha bem difícil. A primeira matchup ele acabou brincando, então foi no primeiro game, né? Foi bem tranquilo. Game 2 ele conseguiu sequenciar e aí simplesmente minha board não existia, porque o Apollo menos 6k na Milhão, board é. deleta alguma coisa. Não, isso é sem contar E, que mas o a game, Diana trava todo mundo também, né? além disso. Mas no game 3 eu consegui fazer assim, uma board boa de level 5, então ele tinha muita dificuldade de poder atacar. É. Porque era o tempo todo dando Dark Ace, Devolve, deleta, Devolve, deleta. E querendo ou não, o tanque novo, ele resolve um problema que o The Brigade tinha de depender do Brigadramon para dar blocker para as coisas. Porque a hereditária do tanque novo te dá blocker e reboot. Então você consegue evoluir pro Dark, a pessoa não conta que você vai ter como bloquear com Dark, aí você dá, tipo, devolve um em outra coisa, mata outra coisa e bloca com Dark. Aí ele perde 2 Digimon no combate. E o pior é que o deck do Galaxy, um dos principais inimigos assim é o Devolve, né? Que o teu deck faz com uma certa tranquilidade. Faz, e faz com Porque. frequência. É, caraca. E o Devolve, cara, o Devolve é uma interação muito forte no jogo que a gente tá, cara. Apesar de ser muito difícil da Devolve em Digimon, por a maioria ficar imune, né, de alguma forma. Caraca, quando tu consegue encaixar o Devolve, é muito difícil do cara voltar. Sim. Um bom Devolve, o cara às vezes não volta. E às vezes o É. cara perdeu a peça que era o level 6 que ele precisava, porque ele ia fazer um DNA no próximo turno, tá lá no cemitério. Vai ter que arranjar um jeito de pegar ela. Cara, e o pior é que é basicamente isso, mano. O de Brigade, ele só precisa fazer uma interação às vezes, cara. Porque depois que ele faz uma interação, é tão fácil dele poder contornar a board alheia, né? Tipo, ele administrar aquela vantagem que ele fez. Tipo, caraca, é muito esquisito, cara. É que assim, realmente, Chrono Blaze não tem como, aí a gente bota isso fora da, da mesa, né? Porque isso aí não importa. Mas, assim, as outras cartas no geral são muito esquisitas de você usar pra resolver o de Brigade, mano. Sim. Talvez o Habakiri, mas o Assim, Habakiri também é meio pra lá. hoje o que mais me dá medo, teoricamente, é se voltar. Que já existia o deck do nosso amigo Renan, né? Que é aquele Nossa, GW. Como é que é? O Red Yellow Hybrid, que pelo mano, amor de Deus. é. Se eu tomo Crimson Blaze somado de Revelation of Light, não nessa sequência, né? Primeiro Revelation, depois Crimson Blaze, eu só choro. Eu não tenho o que fazer. Ah, mano, o pior, tu também pode também cair contra o Ricardo usando aquele Yellow Royal Knight que usa 1 milhão de option de ficar dando recovery e dá DP menos e aí tem o bicho na segurança que dá devolve, dá menos DP, não sei o que, mano, caraca.
Que ódio o rumo que o RK tá tomando, cara, na boa. Mas uma vantagem desse deck, e aí acho que é uma vantagem do nosso meta atual que eu tava percebendo, Uhum. nós estamos cada vez mais vendo menos Scramble sendo rodada. É, isso é. Isso é. E com menos Scrambles, nós voltamos ao que pra mim foi a melhor época do The Brigade, que foi pré-Scramble, porque eu não tenho dificuldade em recuperar meus level 6. Muitas vezes as pessoas têm. Uhum. Então, mesmo o jogo estando rápido, se eu vou pro jogo de resistência, a chance de um oponente não conseguir encontrar o level 6 de novo depois de ter tomado o enésimo de Digivolve é maior do que eu. E aí eu fico lá na board, a board não acaba, fica ali, aquela coisa gigante, você não consegue dar o último check, eu Dedivolve, Dedivolve, Dedivolve. Literalmente o deck de quando a gente vai pra lama, irmão. Aí aqui eu sou rei. Exatamente. É Cara, assim que às vezes eu tenho que jogar, eu já aceitei. isso é bom Inclusive, demais. meu terceiro game foi uma situação dessa. Meu terceiro game foi contra Dino. Nossa. E assim, o jogo é às vezes infernal, porque Uhum. fica aquele Dino virado, você não pode bater na segurança e você tem que ficar recuperando o recurso. Só que para recuperar no egg, Tem que é que no bater. Menatec, É. eu me via jogando os meus tanques Dramon pra suicidar, pra ir direto. Opa, suicidar não, pra fazer, né? Pra se matar em cima do Dino, pra poder É. voltar às 3, pra aí eu Uhum. conseguir ter a peça que eu precisava pra matar o Dinomon e depois seguir jogando. Cara, o pior que é, mano. O pior que é. E é muito esquisito porque o Dino consegue se proteger de Devolver, né? É, Ainda é um tem turno esse que eu level passo 5 parado. aí. É. Eu passo parado, setando, setando, setando. Cara, o Dino é um deck Tanto, esquisito também. Caraca, tanto coitado que do eu Dino. só venci no game 3 porque eu consegui encontrar a peça antes do meu oponente. Se eu não tivesse conseguido encontrar a peça antes do Roy de conseguir setar o terceiro Dino, ele conseguiu setar 3 Dinomon entanto, Caraca, mano. cara, eu não Esse tinha conseguido jogo. vencer. Eu matei o Dino 4 vezes, porque ele tinha 2 stacks, os dois com hereditária, então eu matava o primeiro e não dava pra dar devolve, porque tinha tal imunidade. Aham. Então matava o primeiro, voltava virado. Aí matava o segundo, voltava virado. Aí você olhava e falava, não passa, não acaba. E aí a grande vantagem minha é que os Commanders e os Seals agora eles dão esse 1000 de DP. Pra você ficar Esse grande. 1000 de DP foi responsável para poder superar os 13k, às vezes 15k do Dinomon. Cara, Alternes mais um K, a galera, assim, não dá o devido valor, mano. Mas esse aqui também Então, dá pra todo mundo, DP é bizarro. também é muito forte. Isso é muito bizarro, cara. Hoje em dia Tanto o que uma das DP tá sendo listas tudo relevante, né, cara? Também. Uma das listas novas que eu tô testando é com o Alteia, que é Setter. Porque o Alteia Setter ele deixa a gente pegar um level 4 menor Cyborg e botar de baixo. Então eu posso tanto pegar as minhas proteções, como os meus buffs de DP, Ah, como como as outras opções de buff em área e colocar de volta para poder garantir uma hereditária. é verdade, é verdade. Cara, que eu tinha esquecido completamente desse efeito do Alteia. Mas é porque ele comba pra quando volta o Invise, né? Pra Sim. você refazer o Invise. Caraca, é verdade. Mano, que bizarro. Então, Pô, mas esse eu gosto Alteia muito de parece muito melhor, né? Talvez. Esse aqui, no Eu tô caso. preferindo ele pra fazer uma build mais agressiva, mas se eu Uhum. notar que eu não consigo ser o beater, eu vou É. pra build de, vamos lá, quem tem mais recurso e vamos ver quem sobrevive até o final. Você vai me bater, mas eu vou sobreviver, amigo. É, não vai me dar o dano letal. Você pode deletar 30 Digimon meu, mas o dano letal tu não vai. Cara, é muito engraçado que. O que eu acho muito legal dos jogos no geral é a opção de deck build, né? E assim, existe até a possibilidade de outras pessoas de Brigade terem pensado nessa ideia. Mas você vê que elas não tiveram um desempenho bom o suficiente, ou simplesmente elas às vezes abandonaram a ideia do deck. Mas tipo, tu continua buildando, tu continua adaptando, você continua tipo, ah mano, E viu como é que tava o formato e comecei a adaptar pra botar a lista, não sei o que. Pô, esse Dark Dramon eu acho ele incrível. Mas tipo, a ideia desse Alteia é assim, completamente fora da curva no geral. Porque
porra, de verdade. É muito esquisito você usar um bicho, um tamer assim, desse tipo de deck. Mas ele também dá muita vantagem pra você, né? Porque você consegue fazer Tá? bem as coisas dele. E E aquela eu gosto muito questão. dessa ideia, cara, dessa parada de você poder se adaptar pro formato que você tá jogando. Ainda mais pra local, né, por exemplo. Não é, e a graça pra mim de deck building é essa. É tipo, pô, vamos ver o que você pode se adaptar pra sua lojinha. Não tem uma lista fixa que vai funcionar É, 100% pra todos os casos. Né? Às vezes uma tech te salva, às vezes uma tech te salva menos. Pô, se eu tivesse, por exemplo, contra um matchup de Rude, provavelmente eu estaria aí com menos option de search e muito mais com gol. Porque eu preciso parar o ataque dele, senão eu que fui de Vasco o mais rápido possível. e. Então, ter opções eu acho muito importante, né? E Sim, adaptação é legal. sim. Porque. Cara, é engraçado que a gente vê isso muito no reflexo dos semanais, né? Porque, por exemplo, a gente vê muito deck diferente, topando em vários semanais diferentes, né? Por exemplo, o Brigade é um deck diferente do que a gente, do que a gente espera no geral, né? Sim. Mas quando a gente começa a pegar os decks padrões, né, os principais decks, a gente não vê tanta diferença assim, porque eles são os decks a serem batidos, né? Só que os Sim. decks que tem que bater esses decks, tu começa a ver uma variação muito bizarra de listas, né? Pra se adaptar, e a maioria das vezes a gente fala assim, caraca, pô, nada a ver essa tech que o cara tá usando, não sei o que, mas cara, às vezes no local que a pessoa tá jogando, o bagulho faz uma completa diferença, tá ligado? É, Porque, pô, na época lá, teve aquele. Na época da Rude, por exemplo, teve aquele RK cheio de tamer, né? sim. Que, ah, pô, caraca, o RK bizarro, controlando o jogo pra depois só finalizar, não sei o que. Só que, cara, na nossa local, apesar de ser jogada por um ótimo jogador que é o Ricardo, cara, não teve tanto resultado assim, tá ligado? Porque mesmo a gente tendo uma situação que tinha até um número considerável de Rude jogando, no geral, a lista não fazia nada, né, mano? Você só ficava jogando Tamer, só que aí às vezes você enfrentava um deck que era full porrada, e aí não acontecia nada, mano. Tipo, É, sei lá, foi o que eu falei, na época eu jogava de Popo Hybrid, né? E aí eu jogava contra o deck e eu falava assim, cara, eu sei que literalmente não tem nada que resolve minha board. Eu simplesmente botava vários hooks no campo, um Tamer, e aí jogava em volta do outro Tamer lá que ganhava memória, alguma coisa assim, não sei o que. Não lembro o nome é dele, o acho que é Pina, né? Rokuto. É o Kina. Não, acho que é o Rokuto, acho que é o Rokuto. Uhum. E aí eu simplesmente enfiava a mão na segurança dele depois e finalizava fazendo um hybrid, tá ligado? Porque, É, tipo, são os decks que eles se adaptam ao formato geral, o formato esperado de um torneio grande, mas às vezes não se adapta pro formato que você tá jogando, tá ligado? Eu acho que as pessoas às vezes elas focam mais nesse net deck do que no eu estou jogando um formato completamente diferente. Cara, às vezes a gente tá jogando um formato que, tipo, tem alguns decks completamente malucos, pô. Que a maioria das pessoas nem vem jogando, tá ligado? cá estou eu, né? É, pô, de Brigade, cara, eu tenho certeza que as pessoas vão ver o de Brigade e vão achar que, tipo, caraca, do nada um de Brigade com um semanal num formato de Beat Break, TS Anjos, o. O Três Mosqueteiros, pô, TS Júpiter, cara, bizarro, pô. Mas tá aí, tá ligado? Conseguiu fazer, mano. E é É isso. justamente porque tem que entender essa posição também, se o seu deck ele é o, né, o É, beater ou se ele é o cara que tem que se adaptar. Porque se você não exatamente. interpreta isso, você achando que você é o beater, mas cara, eu, por exemplo, não passo. Medusa é uma matchup que eu sabia que se eu caísse contra a Medusa, eu estava fadado a perder. É, não tem Só resposta, né? que eu tenho que dar algum jeito, né? Pelo menos para tornar as coisas um pouco mais difíceis. Então o deck, por exemplo, tá cheio de Digivolve em efeito de On Deletion. Porque, por exemplo, se eu deleto um Commandramon meu, eu revelo as top 3 e jogo. Se tiver um tanque de hereditário embaixo, é por isso que o tanque tá com 3 e não 2, que nem o cargo. Uhum. Porque se cair um The Brigade em campo, a Alternate tu devolve um. Então a Medusa já sai de Medusa e volta pra Lamia. Uhum. E o cara tinha que gastar mais um recurso para poder fazer. Então, assim, a gente vai tentando minar, às vezes, o oponente, né? Ele tem que gastar mais recurso pra gente tentar se adaptar. É. E aí você também só consegue fazer isso sentando, vendo o teu deck e analisando.
Eu gosto muito do deck building nosso, tanto os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Eu acho que todos são, assim, jogadores bons e que sabem fazer o deck building deles. Uhum, Mesmo pegando lista da internet, tem um tom de adaptabilidade, né, de cada um. uhum, E assim, nós temos uma comunidade que testa, que eu acho que isso pra mim é o mais importante. é. É você não ficar preso a, tipo, o meta é isso, não vou mudar nada. Cara, muda a tua lista. Quer testar um level 6 diferente? Testa. Eu já botei, como é que é? Justimon Ace dentro do Pedra, porque fazia sentido, porque era um meta que tava cheio de option. Então E eu dava ficar imune é Ace, foda. ficava imune, o cara olhava e falava, meu Deus, agora eu não lido com isso. Eu falo, tá, Magnetic Dramon no próximo turno eu tô batendo. Mano, é sobre isso, tá ligado? Que o Magnético também evolui em cima dele, né, cara? É, porque Caraca. é level 6 pra ele. E assim, realmente, a galera testa muito, tá? O pessoal acha que às vezes o pessoal aqui do Rio, por exemplo, né, que é a galera que eu conheço, cara, nos dias assim, no dia da aleatória da semana, não sei o que, tem sempre alguém perguntando, ah, mano, bora de DGO pra testar coisa, pô, então tá em call, tá testando deck, tá testando ideia, tá procurando resposta, tá tentando ver como é que tá o formato, tentar adaptar o deck. E tipo assim, eu acho que isso é muito não só um benefício pra comunidade, mas também é uma representação muito legal dos jogadores que a gente tem aqui entre a gente, tá ligado? É claro que nos Sim. outros estados, tipo, não tô diminuindo e tal, não sei o que, certamente todo mundo está se adaptando, porque a gente já viu que a comunidade de Digimon no Brasil, por exemplo, na representação do regional, ela se adapta muito e não é à toa que a gente teve o campeão de galinha naquele primeiro regional. E tipo, isso é a maior representação possível de como a galera gosta de testar coisa, de procurar resposta, de ver o que pode fazer pro jogo, tá ligado? Então assim, mas eu gosto muito da comunidade que a gente tem aqui, cara. Eu gosto muito de como a galera procura, corre atrás, não sei o quê. Fico muito feliz que a galera do Digimon, no geral, Rio de Janeiro, São Paulo, estado que for, Belo Horizonte e tal, não sei o quê, se adapta e corre atrás, tá ligado? Belo Horizonte não, Minas Gerais, né, tal. Então, Eu assim, também gosto. E acho isso muito legal da é, nossa parte, de, tipo, tá junto, se perguntando, é, testando, sim, vendo, porque é um jogo, cara, tem muita possibilidade. A gente tem tem, que brincar, né? Tem que ter essa parte da diversão também. tem. Apesar que divertido é ganhar, galera. Sacanagem, 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 sacanagem. Sacanagem, sacanagem. É divertido ganhar, mas também, cara, assim, sempre que a gente tem a oportunidade de estar jogando esse jogo, é muito legal. Eu sei que tem formatos que são muito chatos de você jogar, tipo, não vou entrar nesse mérito, eu entendo. Mas, caraca, jogar Digimon é muito divertido, é uma experiência que eu acho que você deveria ter, tipo, nem que seja como um side hobby. Não precisa ser o seu jogo principal, obviamente, pode ser um jogo secundário, um outro TCG pra você. A gente tem muito card game hoje em dia. A gente tem comunidades de card game muito legais que são, caraca, pô, elas abraçam a galera de uma forma muito agradável, muito divertida. E, e particularmente falando, se você tem a opção de você ter card game como seu hobby, eu acho que você deveria dar a chance a pelo menos um ou dois card games e testar as opções que você mais se adapta, que você mais gosta, que você mais se sente acolhido, tá ligado? Mas eu acho que o Digimon é um card game que você vai se divertir muito, apesar dos formatos. Eu Eu acho que é acho que isso. assim, mesmo que esteja num formato ruim, jogue com a sua galera, se É, divirta, cara. Semanal é sempre divertido, cumprimentar o sempre, pessoal, trocar sempre. uma ideia, a reação do pessoal a sua tech nova que ele nem imaginava que ia aparecer. Caraca, mano, Nunca sério. esqueço do dia que eu testei o primeiro Omnimon Alter S num The Brigade. Eu só lembro do Kando olhando e falando, isso não estava aí semana passada. Cara, eu rachei naquele dia. Eu falei, mano, é isso, cara. Eu vim pra cá pra jogar pra poder surpreender a rapaziada. Cara, e assim, a experiência de semanal é realmente muito boa, cara. Sério, eu não consigo descrever o quão divertido é você estar junto da comunidade, você poder, tipo assim, às vezes, mano, não importa se você tá perdendo e tal, não sei o que. Cara, o fato de você estar ali, você tá conversando, você tá brincando, você tá se divertindo, você tá interagindo socialmente com um grupo que você não só gosta, mas que compartilha do mesmo sentimento que é gostar do jogo que você está jogando, tá ligado? Então, caraca, Sim, assim, total. participem de semanal, cara. Não falo nem por questão de visão de loja e tal, não sei o que. É só porque é uma experiência
social que eu tenho certeza que você vai sentir a diferença no seu dia a dia, tá ligado? Porque é um momento que você vai poder se distrair, você vai poder, caraca, Mano, refletir sobre a vida, cara. Assim, a bem da verdade eu acredito muito que semanal é uma terapia para as pessoas, apesar de ser muito esquisito falar isso, tá ligado? Mas é uma experiência muito agradável. De qualquer forma, Isaga, eu vou deixar aberto aqui pra você falar o que você quiser, fique à vontade. Se quiser mandar um salve, fica aí à vontade. O espaço é seu, tamo junto. Muito obrigado pela presença e novamente parabéns pelo top. Você é incrível, você é uma pessoa maravilhosa. Gosto muito sempre de jogar com você. Apesar de que o Isaga sempre faz eu ter esses jogos de ir pra lama. E aí, normalmente eu tô com um deck que não tem como jogar na lama. Mas Agradeço é isso. duplamente, porque essa é a intenção mesmo. É. Mano, é muito foda. Quando você não tá com o deck de Palama, mano, não tem condição de jogar com o deck de Palama, mano. É bizarro. Essa sensação é muito ruim, O jogo não cara. acaba, cara. Não acaba, não Tem que acaba. gostar de jogar o jogo, mano, porque Tem. não acaba. Cara, Mas o assim, Zaga, ele gosta de fazer você de refém. A verdade é essa. cara, o pior é que às vezes eu não tô nem fazendo de refém. É que existe a chance de eu encontrar uma das cópias que eu não vi até agora da carta que eu preciso. Só que pra fazer isso, eu preciso dar 3 turnos de digging, de olhar tipo 6, 7 cartas e não encontrar. Isso Jesus, mano. acontece muito. Sabe? De às vezes eu não achar, às vezes, uma peça, eu tô tipo, tá, revela as top 3, tá, taca outra coisa, search, encontra, não encontrei, tá, manda pra baixo, procura. E aí eu fico nisso. Não vamos falar disso Então, não, assim, Zaga. Não vamos falar disso não. Porque a gente sempre tem aquela situação na live do semanal que eu apareço e aparece 3 da na minha segurança. cara, dá trauma. Dá trauma, né? Dá trauma de verdade. Caraca, é complicado. De qualquer forma, fala aí. Tô atrapalhando. Mas assim, meus agradecimentos, eu queria muito agradecer Maga primeiro pela oportunidade. Tamo Gosto muito junto. de fazer esses deck decks, adoro explicar meu deck. Então ter a oportunidade de explicar meu deck ainda mais em vídeo, fico muito satisfeito. Vai ficar eternizado. Sim, eternizado no YouTube. Hum, Quero muito agradecer, cara, a nossa comunidade de uma maneira geral. tamo junto. Fizemos assim, cara, eu tô desde 2022, eu acho, Meu daqui Deus do já, céu. 2022 para 2023, Tá velho. entrando. Na verdade, eu vi esse jogo nascer em 2020. Eu fui uma das primeiras pessoas que comprou nas primeiras lojas que teve aqui. Montei aquele deck de Shine Greymon da BT1 Meu e Deus. não tinha com quem jogar. Então, assim, eu vi o jogo crescer, eu vi a comunidade crescer, eu fui pra regional, eu vi como é que é a experiência de estar com o pessoal. E, cara, essa comunidade é mágica, é É, incrível. é Então, assim, verdade. muito obrigado por vocês toparem essas maluquices, de terem encarado esse tempo todo que a gente demorou até ter produto, É. de fato, essa coisa toda. Mas estamos aqui firmes, fortes e juntos, jogando, se divertindo da maneira que dá. Em especial, eu tenho que fazer um agradecimento a um amigo meu dos Estados Unidos, que é o Ó, Vinícius, vamos, que foi o Vinícius. cara que conseguiu me patrocinar no The Brigade no começo, porque não tinha as cartas aqui, e se tinha, tava num preço exorbitante. E ele falou assim: Não, André, eu trago para você dos Estados Unidos. Trouxe tudo. Cara, me trouxe até o High Commandramon de participação de evento, que é acho que é a Ó, carta mais cara que eu tenho do The Brigade. meu Não Deus do sei se é céu. um de Winner. É o High Commandramon de Winner. Eu acho que foi de 2014. 2014 não. Uma bobagem. De BT14, que foi em 2023, se eu não me engano. Cara, eu amo aquela carta. Ele me trouxe. Então, assim, um agradecimento especial pra ele. E, cara, fora isso, mais jogos, por mais torneios, mais semanais, mais Por favor. regionais. E eu quero que esse deck brilhe cada vez mais. Então, sim, eu quero o meu Briga Dramon Dual Card pra eu ser feliz fazendo Decide Bomb e evoluindo de graça. Mano, E caraca. é isso, rapaziada. Isso vai ser foda, mano. Isso vai ser foda. Vai ser foda. Digivolve, evolui. Deleta bicho, deleta mais bicho, joga bicho. Vai Ai, meu ser Deus do incrível. céu, cara. Meu Deus. Tem alguns decks que é um problema fazer dual card, né, cara? Vai ser, Nossa. mano. Mas Vinícius é o verdadeiro MVP. Manda um abraço pro Vinícius. Vinícius é incrível. Parabéns. Muito obrigado, Vinícius, por ter permitido que a gente conhecesse o Izaga, porque o Izaga é uma pessoa incrível. Quem já teve experiência de conversar com o Izaga já se divertiu, já ficou, caraca, horas conversando com ele. E gosto muito de conversar com o Izaga, apesar de que a gente às vezes não se fala muito também, mas é que eu também falo com muitas pessoas no semanal, por incrível que pareça.
E às vezes a gente até discute, né, Maga? Mas a É. gente sempre se entende no Ah, final, mano. cara, mas assim, nesse ponto aí, as pessoas vão falar que eu discuto com todo mundo, cara. E eu discuto com todo mundo mesmo, Justo. mano. Porque eu gosto de falar sobre o jogo, cara. Sim, tá certíssimo. Eu E, também adoro. Por isso é. mesmo que eu discuto também. Cara, é porque é divertido. E assim, a gente fala discute, mas a gente não discute, a gente debate sobre alguns pontos que a gente Sim. concorda e discorda. Porque discutir é muito difícil a gente discutir, porque aí envolveria briga e tudo mais. É, E muito raro de verdade. acontecer esse tipo de coisa. Mas, caraca, é porque, mano, a gente já teve uns debates assim que eu falei assim, Isaac, eu não quero jogar pra não perder, Isaac, eu quero jogar pra ganhar. E eu quero jogar pra lama, Maga. Deixa eu jogar pra lama. Eu, tipo, meu Deus, pelo amor de Deus, o jogo não está indo pra isso. E aí, assim, cara, e aí o Zaga logo depois, chegando nesse formato, tá de Brigade, fazendo todo mundo jogar na lama e falar assim, irmão, vocês estão no meu território agora. Expansão de domínio. Vamos Expansão jogar de na lama, domínio. rapaziada. Cara, gente, assim, de verdade, se você nunca jogou de Brigade, aproveitem essa oportunidade, peguem essa lista, deem uma testada. É difícil jogar no começo, de verdade. Apesar de ser um deck que não tá muito no formato, ele tem uns pontos bem difíceis de se adaptar, então no começo provavelmente você não vai jogar no máximo dele, mas eu acho que se você pegar pra testar, tentar jogar, não sei o que, você vai ter uma experiência bem agradável, porque é engraçado e é divertido. Ainda mais agora E que a uma minha hora luta que ficou um você pouco mais fraca. entende. É, e na hora que você aí aprende o sequenciamento de não se decar, É. cara, o deck só vai funcionando. Ele meio Uhum. que uma hora que você começa a entender o que você tem que botar no topo, o que você vai comprar, o que você não vai. E o deck só começa a performar sozinho. Sim. Graças a Deus. Porque ele é um deck muito automático, graças a Deus. É só você saber também a sequência, pelo amor de Deus. Você É. botou esse Seals Dramon na posição errada, não jogou ele, não voltou as top 3 cards, tu reza pra tu Scramble te salvar, porque senão seu deck foi pro cemitério, você não tem o que fazer. O que a gente mais gosta é o deck que joga por si mesmo. Nada a ver esse bagulho de ficar pensando. Isso é É, chato. eu pensando 3 jogadas antes pra ver o que, que É. eu posso botar no topo do meu deck. Ah, não. A minha parada é buga-buga hoje em dia. Eu não aguento mais pensar, não. Já tive que pensar muita Mas coisa eu já. entendo. Tive que pensar muito. Já foi muito triste. Agora eu quero a minha hora de. Ah, não sei o que, vou fazer meu bicho aqui imune, não sei o que. Porque é que nem a gente fala, né? Na hora que tem um problema na mão, todo mundo quer conversar, né? Mas é isso. Galerinha, de verdade, muito obrigado pela presença, Isaga. Muito obrigado pelo top. Muito obrigado por participar sempre. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Vou trazer outros vídeos depois. Vai ter mais deck profile ainda. Eu ainda tô pra gravar um vídeo do regional. Cara, esses tempos estão meio complicados pra mim. Tô melhorando aos poucos, graças a Deus. Mas vai demorar um pouquinho ainda pra trazer o vídeo. Mas será trago esse mês. Algum dia. Breve. Eu acredito. Eu tenho fé. É, Vai dar certo. Bom, pessoal, muito obrigado. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. E lembrando, semanais na Bolsa do Infinito. Sexta e sábado, sexta às 7 horas da noite, sábado às 10 horas da manhã. A gente tá sempre avisando no grupo. Recentemente a gente teve o Evo Cup, e aí eu vou trazer o deck do nosso campeão, que foi o Caneca. E é isso, acompanhem a loja no Instagram. Tem os links aqui no comentário. No comentário não, né? Desculpa, na descrição do vídeo. Perdão, eu não sou youtuber. Enfim. Galera, tamo junto, valeu. Isaga, é nóis. Tamo junto até depois. Bom final de semana a todos. é nóis.